Começa hoje o Fala Comigo, né? Um sonho aí que começou numa conversa lá em novembro do ano passado, né? Em novembro de 2022. E hoje começa o primeiro episódio e a nossa história aqui do Fala Comigo. Um podcast leve, solto, vai trazer muito conteúdo. Vamos falar direto aqui dos Estados Unidos, especificamente da Flórida. E vamos trazer aqui assuntos para vocês gerais, sempre num contexto dentro dos Estados Unidos, né? A vida na América, enfim, diversos assuntos que nós vamos abordar aqui no nosso podcast Fala Comigo. E tenho a honra e o orgulho de apresentar aqui para vocês o cara que vai estar sempre ao meu lado e não só no programa, né? Na vida, um grande parceiro, Omair Cordeiro. Uma grande história. Então, apresentar esse cara aqui que é meu amigo e parceiro e aí? De vida e de programa. Chegamos lá, né? Fala comigo primeiro. Interessante, né? Fala comigo. Primeiro nasceu na mente, depois desceu pro coração e hoje tá aqui realizado. Mais um sonho. Saindo do papel. Saindo do papel, né? E já era uma vontade nossa, né? De estar produzindo algum conteúdo falando da América, né? Porque há 22 anos já aqui, então rola sempre perguntas, como é que é viver aí, quais são os problemas e tal. Então o Fala Comigo vai trazer para você tudo, todas as informações, os convidados vão vir aqui bater papo com nós, vão ter pessoas com histórias de vida, vamos ter pessoas com questões que foram resolvidos, imigração, abertura de empresa, como é que faz, um monte de coisa, vai ter assunto demais. Coisa, velho. É saúde, música, entretenimento, cultura, enfim, a gente vai realmente abranger aqui. E hoje a gente também vai começar com conteúdo. Mas antes de mais nada, o nome, né? Fala Comigo. Por que nasceu essa ideia do Fala Comigo, né? Eu, quando cheguei aqui na América, olha o contraste, né? Omair, há mais de 20 anos aqui, e eu que posso me considerar praticamente um recém-chegado aqui na América, né? E o nome Fala Comigo, lá no Brasil não tinha esse costume de ouvir. Fala comigo, fala comigo. Uhum. Quando eu cheguei aqui, começo a conversar com as pessoas, principalmente no telefone. Fala comigo, fala com você mesmo, tem essa mania também. Fala comigo. Eu falei, caramba, fala comigo, fala comigo. Vamos fazer um programa chamado Fala Comigo. O nome, quando veio a ideia, eu falei, poxa, fala comigo, né? Aí quando eu cheguei, te apresentei, né, o nome, eu falei, cara, eu sempre escuto isso, né? Eu que não tenho telefone, eu sempre atendo, fala comigo. Entendeu? Mas é com os brasileiros, né? Com o americano não dá pra falar isso. Talk to me, não. Talk to me. Não tem jeito. Teria que ser mais ou menos nessa linha, né? Talk to me. Yeah. Eu já ouvi o Speak with me. Speak with me, yeah. E o cara que mistura, né? Tem o cara que chega aqui e mistura tudo, né? Habla to me. Pô, habla to me. O cara já tá misturando espanhol com inglês. Mas só pra vocês entenderem, né? O Ismael tá aqui há um ano, Ismael? Não, tá... Passou 1 ano e meio aí. 1 ano e meio. Então é fresco ainda, né? É considerado fresco. E a gente se conheceu através lá do curso, que ele veio fazer um curso comigo. E aí a sintonia foi tão forte, a parceria, assim, o espírito bateu, né? E aí a gente começou a trabalhar junto lá nas empresas, que a gente vai também falar disso daqui a pouco. E hoje está aqui. Como ele tem essa veia de jornalismo, né? Casou. Eu sempre quis ser uma estrela, mas não deu certo. Acho que é o sonho de todo garoto, né? O sonho de todo garoto é ser uma estrela em algo, ou na música, ou no esporte, né? Não, eu até dei uns tiros, eu fui locutor, mas, no primeiro trabalho o cara me botou na hora da coruja, das 3 da manhã às 6 da manhã, não tinha jeito. Não, aí é pesado demais. Não tinha jeito. Mas isso lá em São Paulo? Lá em São Paulo. É mesmo? E por qual rádio lá? Era uma rádio gospel, era antiga, acho que era Manchete. Logo quando uma igreja lá comprou a rádio Manchete, estava precisando de locutor, eu fui lá. Tinha acabado de fazer o curso, era novinho ainda. Quer dizer, ainda continuo novo, né? Mas era mais novo. Era mais novo. Era novo fisicamente, vamos dizer assim. Hoje eu tô usado, não tô velho. Mas mentalmente tá novo demais. Tá bom pra caramba. Tá bom demais. Vamos falar do nosso assunto de hoje, só para
dar uma entrada aqui. Lógico, gente, a gente vai pincelando, vai conversando, vai dando risada também. Como dar errado na América, proposto por você, o conteúdo. E eu achei super interessante, porque normalmente a gente escuta o quê? Como dar certo, né? Como dar certo, como dar certo. E aí esquece de falar os errados. Exato. E é no erro que você vai corrigir, realmente conseguir traçar aí o caminho correto, né? Então, como dar errado na América? Você, com todo o tempo que já tem, 20 e poucos anos de América, 22 anos de América, né? Mais precisamente. Quando chegou aqui, o choque cultural, o que você viu lá atrás e você ainda vê hoje, né? Lógico que lá atrás era uma realidade, hoje é outra realidade, desde informação e tudo mais. E quando você chegou aqui não tinha o 5G que nós temos hoje com tanta informação, né? Mas na parte cultural, qual que foi o choque e o que pode fazer já na parte cultural dar errado para uma pessoa? Na verdade, quando você sai de um país latino-americano, a cultura latino-americana, ela é muito aberta, né? Assim, como é que eu posso dizer? Pode tudo, não tem regras, é quase que uma zona. Um negócio bem assim, né? E, culturalmente falando. E quando você chega aqui, você tem muita regra. O americano tem muitas regras. E começa do trânsito, né? Eu cheguei aqui, em 6 meses eu tomei 7 multas. É muito bom abordar a questão trânsito. Conta aí. Eu cheguei aqui porque lá em São Paulo, bom, eu dirigi em São Paulo, né? Então, quem dirige em São Paulo, dirige em qualquer planeta do universo. Porque aquele trânsito é doido, parece que os caras... um bando de louco que parece que usou droga e saíram para dirigir. E aí quando você chega aqui, assim, né? Flórida é completamente diferente das outras cidades. A Flórida é uma cidade planejada, as vias são bem largas, você tem acesso, mas você tem as regras do trânsito, na verdade são iguais, né? Lá de São Paulo, mas assim, lá a gente não se preocupa com a multa, você anda do jeito que você quiser e vai chegando as multas, e tem aquela questão toda, né? De pontos na carteira e tal. Então, nos primeiros 3 ou 4 meses que eu estava aqui, eu tive, sei lá, 6 ou 7 multas. Caramba, e dá um exemplo de uma multa aqui que você... Excesso de velocidade, era mais comum. Era excesso mesmo. Aqui é milhas, né? Então, você está 35, você passa 45, pumba. Só que é assim, né? O policial vai te abordar, você não é multado, como eu quero dizer, você não é multado... Por radar. Por radar, aleatoriamente. Não, o policial vai atrás de você, te para e pergunta, você sabe o que você fez? E logo no começo, imagina, né? Ele perguntava, você sabe o que você fez? E eu falava, oh yeah. Oh yeah. Yeah, eu só sabia falar yeah, yeah. E aí ele falou, o que você fez? Oh yeah. Ué, mas o que você tá ciente que você tava fora da velocidade? Oh yeah. Era só isso, cara. Então, culturalmente é um choque, porque você é abordado por um policial e você não fala a língua, né? E aí, cara, começam os problemas. Então, essa questão de como dar errado na América veio isso na minha mente, porque quantas vezes eu vi quantos brasileiros, esses 22 anos, né? Quantos brasileiros que estiveram aqui, que se tornaram parceiros, colegas de trabalho, que foram deportados, que eu vi ser deportado, eu participei, eu presenciei. Então, eu tenho um pouco de bagagem para falar sobre qualquer assunto referido para dar errado aqui nessa América. Sabe que você tocou no inglês... brincando, né? Oh yeah, e eu acredito que tenha sido literalmente assim. É assim mesmo. Mas o idioma realmente é uma barreira, né? É uma barreira quando a pessoa chega aqui, porque além da cultura, você, fica travado, né? Você estuda lá no Brasil, às vezes faz ali um curso rápido, não, vou chegar lá mais preparado. E chega aqui é totalmente diferente. Outra coisa, outra barreira cultural forte é a maneira como a gente se comunica. Então, a gente tem a mania de pôr a mão na pessoa para falar, se gesticula bastante. O americano não. Se você põe a mão nele, cara, você arrumou um problema. Você está invadindo o espaço dele. Pra você ter uma ideia, eu tive um problema no mercado, que tinha uma criança passando, ela veio perto de mim, deu risada para mim, sorriu para mim, e eu pus a mão na cabeça dela. Nossa, a mãe dele... Don't touch my son, não sei o quê.
Oi, é. É, pra eles é um assédio. Eu né? não sabia o que ela tava falando comigo. Sim. Falei, o que que eu fiz, Você cara? tava sorrindo e ela extremamente Eu falei, brava. cara, o que que eu fiz com essa criança, meu? E a criança tá meio assustada. Então, cultura. Você sabe que eu tenho uma história de 2012, quando eu vim numa convenção pela companhia que eu trabalhava no Brasil, numa convenção em Las Vegas, né? Aí eu estava numa loja procurando ali uma camiseta e tal. E aí eu fui vestir no provador, camisa de botão, né? Aham. Fui vestir no provador e tal. E sabe quando você fica naquela dúvida? Aí eu saí do provador pra olhar num espelhão assim grande que tinha no hall de entrada. E aí tava a menina que fica ali na recepção dos provadores, sabe? Aham. Pega a quantidade de peças, te dá o cartãozinho, né? Aí ela olhou e falou, no, very good. Né? Eu entendi ali que ficou bom, falei, oh, obrigado. Aí fui lá e tal, e escolhi a camisa. Quando eu tava saindo, eu fui agradecer ela. Meu velho, eu peguei no braço dela. Oh, yeah. No braço, sabe quando a gente... É Aham. aquela coisa do sinestésico, o brasileiro tem muito do sinestésico, né? Aham. Aí eu toquei no braço dela assim pra agradecer. Bicho, ela ficou brava demais. E eu não tinha o mínimo de domínio em inglês, nada. E aí, cara, ainda bem que na hora chegou um colega da empresa que também estava pelas araras lá, os corredores, né? Ele, desculpa que a gente é brasileiro, tem a mania do toque. E ela ficou, não, touch me. Ficou brava demais, velho. Os cantadores aí, profissionais, esses caras que gostam de dar cantada, cuidado, esse aqui pra dar errado é simplesinho. Você deu uma cantada numa menina na rua, ela não gostou, ela chamou a polícia. É uma Tu vai maneira preso. de dar errado, Tu vai né? preso. É uma maneira de dar muito errado. Tu vai preso. Então, se quiser cantar uma pessoa, uma menina, você tem que dar licença, tudo bem, eu posso falar com você? Tal, não, você é casada, não sei o quê. Tem que chegar a um bate-papo comum. É, lógico que não é uma regra, mas isso acontece bastante, né? Numa balada você não vai chegar com tanta formalidade. Mas também não vai chegar como no Brasil, assim, Não, mas agarrando mesmo e- assim, aqui, como diz a velha história, o buraco é mais embaixo. É verdade. Mas muito bom tocar nesse assunto, porque língua, trânsito, cultura no geral, né? A parte do tocar é bem forte mesmo, né? A minha esposa, ela tem costume, né? De acariciar a criança que você falou Oh. e tal. Cara, no mercado, às vezes, com o coração na mão. Ela consegue desmanchar e na simpatia dela, ela consegue fazer com que a pessoa entre naquela brincadeira. Eu acredito que hoje ainda está fico mais nervoso. hoje está mais flexível porque tem muito latino aqui, então. Tem. Mas assim, eu me lembro de uma situação que eu estava no trânsito. Logo que eu cheguei, eu tinha acho que, sei lá, eu tinha 3 meses de América, 4 meses de América, estava dirigindo no trânsito e eu sei que eu acho que eu fiz alguma barbeiragem e o cara me xingou de um palavrão, né, americano. E ele me xingou assim, brabo, e eu falava, thank you. Deve ter falado mãe da foca pra você. Isso, mãe da foca, é isso aí. E o cara no volante assim, xingando, quando eu falei, thank you, ele parou, ficou me olhando, falou, pô, esse cara é louco, Esse cara eu tô é louco. xingando, ele tá agradecendo. Então é uma situação interessante, né? Se você pretende vir para os Estados Unidos, tem que ter pelo menos o básico. Estudar a cultura, né? E Sim, o idioma, né? O idioma básico, se comunicar. É que nós estamos falando uma coisa, né? Que, cara, a tecnologia hoje, né? Você com um desse na mão, um smartphone desse na mão, você consegue se comunicar. Você fala que traduz na hora, né? Mas você sabe que o americano ele não gosta muito, não. Não, Eu né? noto que, principalmente órgãos públicos, né? Você chega num DMV para tirar aqui sua driver license. Na hora de você pegar o celular para se comunicar, não me comunique por aí. Fala comigo. É assim, tem que falar comigo. Cara, é um negócio... É as regras. São as regras, né? São as regras. O americano, ele tem muita regra. E, por exemplo, em condomínios, pra você ter uma ideia, eu coloquei um vaso em cima do muro, chegou uma carta para mim no condomínio para eu tirar o vaso porque não era permitido a posição do vaso naquele muro, daquele jeito. Eu falei, que isso, gente? Então, é um choque cultural muito forte para a gente que está acostumado no Brasil, não tem regra para nada. Entendeu? É uma completa bagunça. Quando você chega num lugar que você tem que respeitar muitas regras, você acaba entrando em choque. E às vezes são coisas tão simples, mas chega a ser ridículo. E você acaba tendo problema. Sabe que eu escuto muito comentário assim de quando a pessoa chega aqui e sente uma diferença
no andar nas ruas. Você está andando de carro na rua e você não vê pedestre caminhando quase, né? Até porque é tudo muito longo, às vezes a caminhada é distante. Aqui na Flórida, né? Aqui na Flórida tem essa questão de você não ver as pessoas. Por conta de muitos condomínios o transporte coletivo aqui é muito... como é que eu posso falar? Não tem tanto o transporte coletivo. Tem ônibus e tal. Se você vai mais pro lado de Miami, você tem o metrô, tá? Uma cidade comum. Mas mesmo Miami, você nota que não tem tanta gente andando na rua. É uma questão da Flórida. Né? Qualquer lugar da Flórida que você vai, com exceção de Orlando, que tem muito turista que está caminhando e tal, mas aqui... meu cunhado acabou de chegar agora e ele fala, cara, isso aqui é uma cidade fantasma. Você não vê ninguém na rua. Não é como Nova York. Você vai para Nova York, Boston. Ali você tem uma malha ferroviária muito grande, gente, né? Então você vai de metrô para qualquer lugar também. Muita gente caminhando. Você vai para Boston, Chicago, Michigan. Agora, grandes centros, você vai ver muita gente caminhando. A Flórida é diferente. A Flórida dá esse choque de você não ver pessoas na rua. Quando eu cheguei, eu lembro que eu vim na beira de Deerfield, da praia de Deerfield Beach, e aí eu vi as pessoas, eu falei, nossa, até que enfim eu tô vendo pessoas caminhando, né? Porque até então ali nos condomínios, você não vê ninguém. Eu falei, caramba, bicho. Não vê nada. Meu primeiro ano novo aqui foi um choque cultural. Porque no Brasil, no ano novo, é aquela queima de fogos espetacular. Aqui, no meu primeiro ano novo, eu não vi uma bombinha. Eu não vi um pá. Tá brincando. Eu saí na rua, assim, eu olhei, cara, 9h30, 15 para 11 horas, só escutava o gleirinho. Gente, que depressão, cara. Depressão, assim. Eu falei, cara, cadê os fogos? E você chegou aí pra beira da praia? Ficou numa casa? Não, eu tava num condomínio, né? Porque eu cheguei em maio de 2001 e logo em seguida, em setembro, caíram as torres. Então virou assim virou uma neura isso aqui. Isso aqui ficou assim. Teve um período complicado. De setembro até fevereiro de 2002, o medo estava imperando, muita fake news, muita coisa. Então, era uma coisa muito restrita. Então, no ano novo de 2001, praticamente as pessoas não saíram de casa. Poucas pessoas saíram de casa por questão de segurança mesmo. A própria polícia falava, não sai de casa, fica em casa, não sei o quê. Então, o choque de você não ouvir fogos, você não vê nada. E não foi exclusivo por conta dos ataques de 2001, não. É cultural mesmo. Cultural os fogos mesmo. Praticamente não tem. Os ataques de 2001 aumentaram essa questão de pessoal não sair para a rua, né? Aumentou o índice de pessoas em casa, vamos dizer assim. Mas hoje você ouve alguns fogozinhos, mas pode ter certeza que é brasileiro. É pouco. É brasileiro. O americano não tem esse hábito. O americano não comemora o Natal também. O Natal do americano é bem... assim, comemora, né? Mas assim, não é como lá no Brasil. Culturalmente é muito diferente. Eles acabam valorizando mais o Thanksgiving, que vem muito um mês antes do Natal, né? Geralmente é um mês. O Thanksgiving é o feriado mais forte dos Estados Unidos, onde fecha tudo mesmo, né? Sim. Então, acho que é 4 de julho o Thanksgiving, né? 4 de julho por comemoração, também é muito forte, né? Lógico. O 4 de julho é muito forte. Mas a questão cultural impacta muito você quando chega aqui. Bacana. E se você não estiver atento a isso, você pode cometer alguns erros que pode te custar caro. Pode custar muito caro. Infringir leis de condomínio, a própria lei de trânsito, que nem quando você é multado, você vai para uma corte, você é chamado diante do juiz. O juiz vai julgar você, falar, você se declara culpado ou inocente. E dependendo da situação, da gravidade, você pode ir até preso. E vai mesmo, não tem... como choro, diz o ditado, não tem barriga me dói. Te algema e vai embora e paga a tua pena. É cultural, pessoal. E questões legais, né? Legais / ilegais. A pessoa chegou aqui, né? Veio aqui como turista, ou já veio com status de estudante, ou até com uma permissão de trabalho, que é o melhor dos cenários, né? Essas questões legais, inclusive a gente vai trazer aqui no programa um pessoal aqui especializado nesse assunto para falar só sobre isso. Eles vão falar só sobre questões imigratórias, tá? Como você vir já legal para cá, ou estando aqui legal, como ficar com work permit, com
obter o green card. A gente vai fazer logo essa ponte. Mas essa parte aí, Omair, quando a pessoa chega, enfim, o que você me diz do... O Fala Comigo nasceu da necessidade de falar claramente com as pessoas, porque existe um monte de brasileiros que dão informações erradas. Ah, isso aí não tenha dúvida. Eu, por exemplo, perdi uma casa por causa disso. Um brasileiro que estava me orientou em 2007, quando deu a bolha imobiliária, ele me passou uma orientação que no final eu perdi minha casa. Então, a questão legal é muito importante que você tenha alguém especializado. Então não fala comigo, o que a gente vai fazer? Vai trazer um cara aqui que é especialista no assunto. Tá? Eu posso dizer de carteirinha, porque eu fiquei 10 anos aqui ilegal. Eu cheguei, fiquei 6 meses como turista, não fiz extensão de visto, não fiz nada. Quando eu assustei, já estava. A única coisa boa que aconteceu comigo foi que antes da queda das torres, você chegava aqui como turista e tirava uma carteira de uma driver's license e ela durava 8 anos. Caramba. Ela já saía com 8 anos. Então, para mim foi bom porque eu fiquei 8 anos com a driver's license, que é o mais importante, vamos dizer assim. Pelo menos na questão trânsito, quando você é parado, você ter para apresentar. Né? Eu fiquei 2 anos só sem a driver's license, porque logo depois eu consegui o green card. Né? E hoje a driver, né, para quem não sabe e chega aqui, né, recente, hoje até existem mais restrições para você tirar. Muito mais. Há pouco, não muito tempo atrás, logo que eu cheguei, se escutava assim, não, há pouco tempo atrás, então vamos remeter aí, pouco antes da pandemia. Era fácil, era tranquilo. Depois de Setembro 11, ficou muito difícil tirar. Mesmo, já depois logo de depois, 2001. Logo depois. Em 2002 já teve restrições terríveis. Porque você com tem uma uma driver ideia, você podia fazer curso e, enfim, como o cara fez lá de... eu era dois dos terroristas eram meus vizinhos. Eu morava do lado. Você comentou. Eu morava do lado do aeroporto, onde eles fizeram o curso deles. Essa questão legal. Então, olha só, eu vou contar um caso aqui meio que particular, mas vale para ilustrar. A minha esposa foi presa. Ela ficou 22 horas numa cela com roupa de presidiária. E, cara, ela tava com um carro, uma Murano zero, carro bom, chique. E ela entrou numa via que era 25 por hora e ela estava 35 ou 40. E ela foi parada pelo policial, só que esse policial que estava de moto. Os policiais que andam de motos, eles são muito mais severos que aqueles que andam com carro. Olha que é impressionante. E aí ele parou ela e ela estava sem drive license. E aí ele falou, infelizmente eu vou ter que te levar. E algemou e levou, cara. E ela ficou 22 horas numa cela. Então, quando eu falo que eu tenho um pouco de experiência, que a gente já passou quase que tudo aqui, é porque é verdade. Então, esse país é maravilhoso, aqui é muito bom de viver. Você tem ideia de vir para cá? Vem mesmo. Isso aqui é uma terra que te dá oportunidade, você cresce, mas não venha para dar errado. Então, a questão legal, existe um monte de situações, vários profissionais que vão te orientar e, na verdade, não estão te orientando. E muito importante não ouvir opiniões que não sejam realmente de profissionais qualificados, principalmente, gente, de pessoas, né? Às vezes a gente acha ali, é um amigo e tal, que tá falando, que já tá aqui há 30 anos, 20 anos, mas, cara, não se prenda a comentários que não sejam comentários que realmente sejam qualificados. Você já viu aquele cara que sabe de tudo? O cara sabe de tudo, qualquer assunto ele domina, tá? Não sei o quê. Foge desse cara, foge dessa pessoa, porque vai te dar uma orientação errada, né? Hoje nós temos aí Google que te ajuda, tal, mas quando se fala de imigração, cada caso é um caso específico. Eles não têm critério nenhum de julgamento, eles julgam cada um de acordo com o andar do processo deles. E todos podem ter uma solução. Sim. Basta realmente você buscar a pessoa correta para te falar. Porque tem gente que fica, não, mas eu já não tenho mais solução, não. Pode ter sim. Nós vamos trazer aqui um especialista, né? Um especialista, o dono de um dos maiores escritórios de advocacia imigratória dos Estados Unidos. Ele vai vir aqui falar com a gente, então você aí fica atento, que a gente vai soltar nas mídias para você. Vai marcar aí na agenda e mostrar aí para vocês. Dentro disso, gente, você quer fazer uma pergunta,
passa para nós a pergunta que você quer, fala com a gente, fala comigo, fala com a gente aqui, passa a sua questão, qualquer tipo de pergunta, cara, qualquer uma que você quiser, a gente tá aqui para responder. Vai ser um colaborativo, né? Programa colaborativo. E nessa parte da vida aqui, né? A gente, na realidade, tudo que você foi falando já é a vida aqui. Mas eu vejo muita questão de igualdade, né? Oportunidade para todos. Porque aqui nos Estados Unidos, tirando Flórida, Estados Unidos no geral mesmo, você não tem acesso às coisas, diferente do Brasil, né? Lá no Brasil, ou países latino-americanos, ou outros países africanos também, né? Você não tem o acesso às coisas. O país né? latino-americano em geral. Em geral. Você não tem acesso. Pô, um celular iPhone no Brasil, você tem que parcelar. Tem que ser rico. Cara, ou parcelar e ficar pagando muito alto por, sei lá, 36 meses. Aqui não, que você vai, chega rapidinho. A questão de oportunidade. A questão de oportunidade, né? Você veja, hoje eu tenho 4 empresas e pretendo ter mais 4, mais 5, mais 10, se for o caso, porque você consegue abrir uma empresa e o governo não te esfola com impostos. O imposto é um pouco salgado no final do dia, né? Mas assim, quando você entra na questão de trabalhar e ter o seu business, não tem fiscal te charcando, não tem aquele negócio que você tem que, como é que fala? Sonegar a nota. Não, cara, você trabalha normalmente, você tem seu reconhecimento no final do ano fiscal, se você trabalhar certo. Eu tenho, por exemplo, uma grande amiga minha que ela começou faxina, fazendo faxina em casa. Hoje ela tem uma empresa de faxina. E tá bem pra caramba, muito bem, tá rica. Ela tem acho que mais de 120 meninas trabalhando para ela. E por quê? Porque vamos montar uma empresa de faxina no Brasil, dá certo? Cara, lógico que dá. Eu acho que você empreender em qualquer lugar do mundo dá certo. Mas aqui, a facilidade, a burocracia quase que não existe. Você abre uma empresa aqui em 24 horas, até menos, você já pode trabalhar. Se você tiver uma condição legal, você já até consegue dinheiro emprestado no banco para tocar seu negócio. E também a pessoa vai poder prestar o serviço para você aqui como uma subcontratada. Lá no Brasil tem toda uma série de questões, e não, porque tem que assinar a carteira da empregada doméstica, que isso, que aquilo. Aqui não. Aqui a mulherada ganha dinheiro, consegue fazer 3 casas, ganha mais do que uma pessoa trabalhando com fixo. Certeza. Entendeu? X horas Eu cheguei por dia. em maio de 2001. Em fevereiro de 2002, eu abri a minha empresa, a OM Air Services. Porque meu nome é Omair, então se você separar o OM do ar, o que vem o AIR, Air, é ar em inglês. Então ficou OM Air. A mãe profetizou lá. Exato. Aí tem os americanos que falam, cara, como é que você botou um nome desse em você? Eu falei, não fui eu, foi minha mãe. Minha mãe, né? Minha mãe acho que sabia que eu ia trabalhar com ar, né? E eu até falo, quer ficar fresco? Fala comigo. Ou se evite choque, nós também trabalhamos com elétrica, né? Então, quando eu montei minha empresa, eu não tinha documento ainda. Eu era um cara, estava como turista. Sim, sim. Eles não querem saber o seu status legal aqui. Eles te abrem a tua empresa, eles querem saber que você produza. Você gere riqueza para eles. E para você. Lógico. Consequentemente, claro, se você está gerando riqueza, para você está gerando impostos. E aí, no decorrer da caminhada, a empresa foi crescendo, crescendo, crescendo. Logo em seguida veio a escola. A gente montou uma escola, hoje a gente tem uma escola profissionalizante. E depois, agora, por último, a gente montou a empresa de construção, que a gente vai começar a construir as casas de container, né? Então, oportunidades, oportunidades e oportunidades e oportunidades. Lógico, nosso tema é como fazer a coisa certa, né? Como dar errado, aliás. Porque é tão né, latente esse negócio de fazer certo. Mas o que é fazer a coisa errada? É você começar a trabalhar sem abrir uma empresa, você não ter um seguro, por exemplo, você não respeitar as regras do jogo. E eu cansei de ver um brasileiro aqui quebrar. Mas porque aqui gente grande. Aqui tudo você tem que trabalhar na construção, principalmente ou qualquer outra área, dentro de códigos.
né? Sim, Você tem sim. tem um permit da cidade, né? Uma permissão para fazer aquele determinado trabalho e tem que seguir códigos e seguir regras, né? Então, se você não busca uma qualificação para entender Aham. essas regras, aí você já pode começar no dar errado, entendeu? Começa dando errado. Inclusive sobre qualificação, mas eu gostaria até de aproveitar o momento, né? Aqui tem como você se qualificar, tem como buscar uma qualificação profissional, tem, como você citou, tem a WCA, a escola. A WCA, ela é uma escola com cursos em português também para brasileiros, tem ar-condicionado, elétrica, plumbing, pool heater. Então, poxa... Pool heater, para quem não sabe, é de aquecimento piscina, de né? piscina. E plumbing é encanador. Então, realmente aqui você consegue buscar uma qualificação e já começar certo. Você entendeu? Exatamente, começar errado, chegar aqui, você vai trabalhar como helper, ajudante, né? Lógico, você vai aprender, mas geralmente você vai para uns trabalhos como ajudante de pintura, ajudante de brick, que é botar E pedra. vai ficar pipocando, sabe? Você vai num, Fica. vai no outro e você não consegue seguir uma linha, não consegue criar realmente uma trajetória profissional. Então, quando você Exatamente. busca uma qualificação, você já consegue entrar numa determinada área, né? Nessas áreas aí que eu citei, por exemplo, você entra numa dessas áreas e aí você consegue criar o seu business e fazer o negócio crescer. E a oportunidade, ela vem. Aproveita, Maíra, por favor, passa o contato da Sim, WCA. sim. Só falando porque é da WCA importante. um pouco, né? Eu senti hoje, naquela época eu senti, não hoje, naquela época eu sentia a necessidade de mão de obra. Hoje você chegar aqui, se você for trabalhar na área de ar-condicionado, na área de elétrica, na área de encanador, na área de aquecimento de piscina, a gente põe anúncio do jornal para contratar um profissional, não tem, não aparece. Qualificado. Qualificado, não aparece. Helper você acha, Então, né? lá atrás, há 7 anos atrás, mais ou menos, eu fiquei pensando assim, como é que eu posso ajudar esse pessoal a fazer as coisas certas? Falei, já sei, vou ensinar essa galera a trabalhar. E aí montei a WCA, né? World Career Academy. Então, a WCA vem com a proposta de te ensinar a fazer a coisa certa. Você aprende uma profissão. Além da profissão, se você quiser trabalhar por conta, a gente te ajuda a abrir tua empresa, te ensina como é que você vai abrir a empresa, te dá suporte técnico, que quando o aluno sai da classe e ele vai trabalhar, às vezes ele tem alguma dificuldade, ele liga para a escola. Diversas dúvidas, né? Diversas dúvidas. A escola tem um profissional para atendê-lo e ajuda. E a gente vamos trazer um dos alunos que passaram pelas nossas mãos e deu certo, que está aí trabalhando, que tem empresa. Pô, são milhares que deram certo, Tem um lógico, monte. cara. Todo mundo aqui consegue dar certo quando foca, né? Mas vamos trazer um aqui para realmente Para contar mostrar, a história né? dele, contextualizar, né? Exato, é muito importante. vamos trazer aqui. Dá até, na verdade, para colocar mais gente aqui. Não precisa nem Tá, ser um, ixi. trazer mais convidados. E veja bem, eu sou apaixonado em transformar pessoas em empreendedores. Cara, isso para mim é meu propósito de vida. É pegar uma pessoa que está ali, sabe, sem expectativa, está ali ciscando e fazer essa pessoa se transformar num empreendedor que produz riqueza. E isso sempre foi latente na minha vida. Então hoje já acho que passaram mais de 1000 pessoas pelas nossas mãos que nós treinamos, ou treinamos na escola, ou treinamos nas nossas empresas que passaram para trabalhar. E a gente tem esse orgulho, eu tenho esse orgulho de falar. E a WCA hoje, ela é reconhecida que ela é a única escola de ensino profissionalizante em língua portuguesa no território americano, nos Estados Unidos. Você pode procurar, não tem nenhuma outra escola dando os cursos que nós damos aqui na América. Ela é 100% brasileira, a gente dá o curso todinho em português e com as terminologias em inglês, é claro, né? A gente treina a pessoa para ela saber. E, cara, é a melhor maneira de você não começar errado, de você não dar errado na América, né? Anota aí o telefone aí, ó. 754-301-9966. 754-301-9966. Você fala com a Rosana, com a Dalva lá e, cara, você vai se dar bem, como muita gente. Show de Vamos bola. trazer um cara aqui para falar. Tô pensando em trazer o Sabá. Boa. Sabá Sabá pode falar da carreira Uhum. e também a gente introduz a música. Você sabe que ele foi músico do O Sabá, Calypso por 10 anos, ele cara. foi Tem uma história tecladista do fantástica. Calypso. É.
Interessante que ele falou pra mim, né, lá atrás, né, porque ele é o cara que me apadrinhou lá atrás, falou, cara, faz o curso. Ele disse assim pra mim, Ismael, eu falei, cara, mas eu nunca mexi com uma ferramenta. Ele, Ismael, eu sou tecladista, cara. O que tem a ver com ferramenta? Eu falei, olha, faz sentido. Ele, quando chegou na classe, eu falei, o que você sabe de ar-condicionado? Ele falou, eu sei que esfria. E hoje você vê, hoje, hoje ele é o empresário da frescura. Tá deixando o povo fresco por aí, tá feliz da vida. Um cara que tá construindo sucesso, construiu lá atrás o sucesso na música, tá construindo o sucesso dele aqui, e é bom demais. Você sabe que falando de qualificação e mercados, em que mercado atuaram, Almair? Você que 22 anos aqui, mercado brasileiro ou mercado americano? Também é uma dúvida de muitos, sabe? Ah, vou focar aqui, sabe no quê? Público brasileiro. Não preciso me preocupar com o idioma e fica mais fácil para mim. Mas o que é o melhor? Para não dar errado. Como diz o americano, é um big mistake você focar no mercado brasileiro. Por quê? Hoje, nos Estados Unidos, nós somos em torno de 2,5 milhões de brasileiros, em todos os Estados Unidos. Na Flórida, eu acredito que estamos perto de 280 mil brasileiros. É um público pequeno. 280 mil disperso num estado com o tamanho da Flórida, ok? Na verdade, eu comecei a minha carreira aqui nos Estados Unidos trabalhando com brasileiros e com hispanos, porque o brasileiro entende o espanhol não entende o português, ok? Mas se você vier com a ideia de atender público brasileiro, você vai ficar restrito, você não vai crescer. Tem a história verídica do pessoal, eu não vou citar o nome do restaurante por questão ética, né? Mas eles vieram vender camarão aqui. Um restaurante especializado em camarão, fruto do mar, mais camarão. E eles montaram 5 restaurantes. Só que eles focaram no público brasileiro. Eles vieram com a cultura brasileira. Vender um prato pequeno, com os camarões pequenos e tal. Quebrou os 5. Por quê? Qual que é a cultura do americano? O americano come uns camarões desse tamanho e barato. É muito barato o camarão aqui. Ah, sim. Então, e as porções são... a cultura brasileira, o que é? Camarão é caro. Então vieram para cá com o pensamento de brasileiro. Você sabe o que é quebrar 5 lojas? Eles tiveram um investimento, acho que de 7 milhões de dólares para construir essas 5 lojas. E um dos sócios foi nosso cliente na empresa de ar-condicionado. Nós fizemos a casa dele. E ele falou, nós cometemos o maior erro do mundo, foi não estudar a cultura americana. Então é o maior jeito de você dar errado é você vir, porque existem vários tipos de empreendimento. Eles focaram restritamente no público brasileiro. Mas sabe que tudo no business é assim, cara. Lá, na minha juventude, eu fui abrir uma loja de roupas, né? Junto com, na época era minha noiva, hoje minha esposa, a Leila. E eu quis focar num público plus size, né? Mas numa cidade que a gente pode considerar de interior, não fiz o estudo geográfico, não fiz uma pesquisa também de mercado antes. Cara, deu errado. É lógico. Deu errado. E aí você saindo do Brasil para cá para fazer um business, é pior ainda. Você Por exemplo, você vai trabalhar com roupa. Você vai trabalhar com roupa. Eu montei uma loja de lingerie para minha mulher. Nós montamos uma loja de lingerie num lugar que tinha muito acesso. E a gente trouxe lingerie do Brasil. A loja ficou aberta 1 mês, não vendeu uma calcinha. Nenhuma. Nada. Nenhuma, cara? Nada, zero. Por quê? Era uma velharada circulando no lugar, porque aqui nos Estados, aqui na Flórida, tem muito idoso, entendeu? Então, o que acontece? Chega na época da temporada aqui, que é novembro até janeiro, até março, o pessoal vem do norte, dos Estados Unidos, do Canadá, porque é muito frio. Né? Então, o pessoal vem para cá. Então, isso aqui, meu irmão, é uma velharada danada, né? E a gente foi parar num lugar que a gente não pesquisou. Então, eu olhava assim, não passava uma menina para usar aquelas calcinhas lá. Eu falei, velho, quem que você trouxe aqui, cara? E aí eu fiquei lá 1 mês pagando aluguel, e quando eu fui fechar a loja, a dona falou, não, você tem que ficar pelo menos 3 meses para tentar. Eu falei, você tá maluca? E uma forma de dar errado, não pesquisar o mercado. Por exemplo, se você vier aqui para trabalhar com ar-condicionado aqui na Flórida, onde tem ar-condicionado aqui? Todas as casas, todos os comércios. Eu posso te mostrar o projeto de ar-condicionado na casinha de um cachorro.
Posso trazer para você no próximo programa, te trago a foto do projeto de ar-condicionado na casinha do cachorro. Ok. Eletricidade, onde tem aqui? Em todas as casas. Todas as casas. E encanamento? Idem. Se você entra num business desse, você tem que fazer muita força para dar errado. Agora, vai entrar no business de restaurante. Eu conheço brasileiros que estão muito bem com restaurantes, conheço, estão ricos. Mas você tem que atender o mercado, porque geralmente as churrascarias deram muito certo aqui. Porque o americano gosta muito de carne. Então, eu hoje, se eu tivesse que chegar aqui para empreender nos Estados Unidos, eu ia empreender na área de serviços. Tá? Prestação de serviço. Prestação de serviço, claro. Já é um jeito de... Numa área, né, que você domine, porque você tem que dominar a área, né? Uma maneira de dar muito, muito errada é você chegar para trabalhar com uma coisa que você não domina. Ah, dá dinheiro. Tudo dá dinheiro. Tudo dá dinheiro. Então, vender esterco dá dinheiro. Eu tive que comprar esterco esses dias para botar no meu pé de mamão lá. Fui no Amazon, comprei um saco de bosta. Dá dinheiro, Agora, depende do que você vai fazer. Se você não domina isso, o cara tem que entender de bosta para vender bosta. Lógico. Entendeu? Então, eu vejo muito brasileiro chegar aqui, tem uma história muito engraçada de um que foi vender coxinha. O cara comprou um trailer para fazer um food truck. Eu perguntei para ele assim, falei, cara, você já viu se o americano gosta de coxinha? Falei, o que você morde? O americano morder aquele troço mole, com aquele catupiry, aquela gosma lá dentro e tal. Você tem que convencer o cara a comer isso primeiro, entendeu? Não é cultura deles comer. O catupiry deles é diferente. Muito. Você vai comprar uma pizza aqui deles com a borda, já é difícil. Mas encontra com a borda, é totalmente diferente o catupiry deles. Não é aquele catupiry que desmancha. Ele é meio que um queijo mais duro. Assim. Exato. Então, além da gente ter a empresa de ar-condicionado, a empresa de elétrica, temos a escola, aqui a gente ensina a profissão e ensina também sobre abrir o business, sobre impostos, sobre as taxas, seguros. A gente conseguiu ter um conhecimento a respeito disso. Se você não dominar aquilo que você faz, vai dar errado com certeza. Imagina uma rede de restaurante com 5 lojas. E teve uma outra rede que é muito famosa no Brasil também, que vende prato feito e veio apostando na picanha. Fechou, quebrou. Entendeu? Então, você fala picanha, o americano fala assim, what the heck is that? Yeah. Que diabo é isso? Porque eu vou vender picanha na América. Cara, mas o americano, depois que ele descobre, ele fica fã. Entendeu? Mas enquanto ele não descobre, você vai pagando aluguel, pagando aluguel. E a outra coisa mais terrível que tem é não saber as normas de construção e de reforma aqui. Tem o caso de uma pizzaria. O cara ficou muito meu amigo, o seu Jorge, morreu infelizmente, mas ficou meu amigão. Ele montou uma pizzaria top, era a melhor pizza que tinha, eu acho que nos Estados Unidos. Ele era de São Paulo. E quando eu fui chamado lá, eu cheguei lá, ele estava na loja, estava sendo reformada, estava toda quebrada e tal. E começamos a conversar, ele falou, não, eu tenho 30 dias para inaugurar essa casa aqui. Eu olhei para ele e falei, olha, em menos de 8 meses você inaugura. Ele me chamou de louco. Ficou brabo comigo. Você tá louco, sai daqui, não sei o quê. Por conta da complexidade da obra e óbvio. Você sabe quanto demorou? Códigos, né? Exatos 9 meses. Caraca, uma gestação. Quando chegou no 8º mês... O Jorge falou assim para mim, Maí, eu devia ter dado ouvido a você. Se eu tivesse te dado ouvido, eu não estava sofrendo tanto. Porque eles começaram a pagar aluguel, eles pediram carência de 60 dias. Só que levou 9 meses. 9 meses. E o cara, E aluguel de 4 mil, 5 mil dólares. E o cara tá vindo com dinheiro do Brasil. Tá na conversão, tá trabalhando na conversão. Então você vê aí quanto, 50 mil dólares, quanto que ele gastou? Eu não sei quanto é que estava na época. Vamos botar a média de 2,50, 2,80. Uhum. E aí eu falo para as pessoas, você vai abrir um negócio, você vai reformar, coloca aí 12 meses. Você tá louco, não vai, 12 meses. Já é uma dica de como não dar errado. Como dar errado, não saber. Você vem para a América para montar um negócio que você vai ter que reformar a loja, se você não souber das regras, você vai quebrar, você vai... Às vezes não quebra porque você tem um pouco de lastro. O cara que montou a pastelaria aqui, ele pegou a loja que ele pensou que ia abrir em 3, 4 meses, levou 1 ano e meio. Por conta, sabe do quê? De uma caixa de gordura. Tinha uma caixa de gordura que é código você fazer essa caixa de gordura fora
Do ambiente? Do ambiente, para que a água tem que passar por essa caixa de gordura, deixar a gordura para depois ir para o esgoto. Ah, perfeito. Ok? Ele teve que fazer essa caixa 3 vezes, porque mandou alguém fazer. Fez errado a primeira, fez errado a segunda. Tudo isso levou 1 ano e meio. Entendeu? Então é um jeitinho facinho de você quebrar na América logo de cara. Olha que legal, gente. Quanta dica de business, né? Voltada para business, com experiências, né? Que o Omar consegue contextualizar isso e já está mostrando como dar errado, né? As dicas. E como não dar errado? Buscando uma consultoria, buscando realmente uma qualificação, buscando uma... Daqui a pouco, o Omarilho, como ele falou, ele dá consultoria sobre isso. É buscar realmente um consultor. Porque daí você já começa com todas as dicas para traçar o caminho certo. É aquilo que eu falei. Quando você vem com um planinho legal, quando você vem com as coisas estabelecidas, é muito difícil dar errado. Quando você vem entendendo quais são os prazos que você vai ter que passar, porque todo business tem um prazo de maturação. Aqui na América, às vezes, ele é um pouco mais longo. Eu já vi casos que sejam bem rápido, em 3, 4 meses a pessoa já conseguiu encontrar o break-even da empresa, né? O break-even é o ponto de equilíbrio, para quem não sabe. Então, eu já vi 3, 4 meses, mas normalmente é 1 ano e meio para você chegar no break-even, para você sentir o mercado e tal. Então, você tem ideia de empreender nos Estados Unidos? A gente está aqui, o Fala Comigo é para isso, para a gente falar, cara. Você perguntar e a gente responder. Manda aí sua sugestão, sua pergunta e a gente vai desenvolvendo aqui. Vamos desenvolvendo programas voltados para as perguntas aí nós vamos da falar, galera que vai nós vamos falar desde conosco. impotências até abrir uma loja de adestrar formiga, sei lá. Isso aí. Será que não tem? Se não tiver, a gente pode entrar nesse business. Eu vi um cara adestrando passarinho, agora formiga não sei. Antes de entrar num assunto muito importante, né? Quero agradecer também um dos grandes patrocinadores nossos aí, que é a OM Power Service. Trabalha com ar-condicionado, elétrica. Então, se precisou aí desse serviço na sua residência, nos contate, lógico, aqui nos Estados Unidos, tá começando o verão, cara. Lá fora agora tá 80 e poucos Fahrenheit, né? A gente tá falando aí em graus, 30 e poucos graus aí. Então, realmente tá na hora aí de Deixa eu falar você uma coisa fazer uma aqui. revisão. Deixa eu falar uma coisa aqui para a gente esclarecer a cabeça do público, né? Porque a gente está aqui fazendo uma salada, porque a gente está com um podcast Fala Comigo, a gente está falando de empresa e tal. Dá uma pincelada sobre o meu background, ok? Para dizer exatamente quem somos, quem sou eu, nós, né? Quem somos nós e quem sou eu particularmente, meu background. Como a gente vai estar na bancada todos os dias, querendo ou não, vocês vão conhecer todos os dias mas, algum assim, ponto. Eu venho do Brasil em 2001, eu tinha uma empresa de ar-condicionado lá no Brasil, em São Paulo, que eu instalava ar-condicionado, vim para cá por causa de uma crise que teve no Brasil energética. Em 2001 a gente não podia ligar nem ventilador e a minha filha já estava aqui, eu vim fazer uma visita. Tinha começado o racionamento. Racionamento de energia. Vim fazer uma visita, a hora que eu olhei que o avião estava chegando em Miami, eu comecei a olhar em cima dos prédios, falei, cara, é muito ar-condicionado. Quando eu comecei a andar pelas ruas, é ar-condicionado em todo lugar. Como eu disse, eu passei 8 meses aqui, as dificuldades, depois a gente pode até falar sobre isso. E aí eu montei a empresa, a OM Air, e aí começamos a trabalhar com ar-condicionado. Passaram-se os anos e tal, e eu comecei a me especializar. Eu sempre gostei de desenvolvimento humano, eu fiz um curso de business coach aqui, para poder trabalhar com os meus funcionários, e me apaixonei pelo coaching. E, inclusive, hoje eu ouço muita gente falar, eu odeio coaching, esses caras não sei o quê. Gente, aqui na América isso é cultural. O coach aqui é cultural. Os maiores empresários aqui da América têm um coach. É que quando cai no Brasil, os caras banalizam a coisa, entendeu? Vira uma meleca, sabe? Caiu no descrédito por causa... Os caras zoam, inclusive, o dress code e tal, do coach. Fazem uns memes, né? Faz os memes e tal. Mas eu conheço aqui alguns empresários que estavam... em dificuldades sérias, e o coach resolveu a vida deles. Porque o coach nada mais é que um treinador, gente. É um cara que tem experiência. Levaram o objetivo, né? Lógico, o cara tem experiência e fala, cara, em vez de você passar pelo caminho das pedras, eu vou te ensinar a dar a volta, para você chegar mais rápido no seu objetivo. Mas exige trabalho, exige estudo. Eu fiz praticamente 5 anos de classe de coach, não foi uma classinha. Então, as pessoas brasileiros
né? Principalmente, né? Principalmente brasileiro, eu fico ouvindo, o pastor é coach, ou não sei o que é coach. Então o coach é aquele cara que não deu, nunca foi nada e resolveu ser coach. Então ele resolveu, por quê? Porque ele foi lá, fez um curso de 3 fins de semana e pronto, virei coach. Tem cara que quer ser coach financeiro, mas você olha pro passado, o cara nunca construiu nada. Coach financeiro quebrado. Quebrado. Pô, eu vi entendeu? um que falou assim, a mente milionária. Aí eu falei, você já fez 1 milhão? Não. Não. Mora de aluguel. Pô, como é que você vai falar de mente milionária se você mora de aluguel? Ok. A não ser, lógico, né? Que um percentual dessa rentabilidade dele, ele paga o aluguel que ele quiser, né? Mas... falei besteira. Tá, o cara pode morar... Eu conheço aquela senhora que paga $10 mil de aluguel por mês e ela tem uma fortuna, sei lá, de 30 milhões, 40 milhões. Então, para ela não ter um imóvel... Ela simplesmente não quer pagar a manutenção da casa. Isso mesmo. Mas dentro disso que eu estou falando, do meu background, quando eu aprendi a profissão de coach, eu me filiei a uma agência americana. Eu sou certificado por uma agência americana de coach. Entendeu? Tenho minhas credenciais. E aí eu comecei, aí escrevi 2 livros. Eu escrevi o primeiro livro, chama-se O Verdadeiro Segredo, que foi muito bem, vendi bastante. Depois do primeiro livro eu comecei a fazer palestras no Brasil. Escrevi o segundo livro, que chama-se Eu, o Meu Maior Inimigo, porque eu descobri que eu só não estava melhor nos Estados Unidos naquela época, porque eu tinha me boicotado e eu era o meu maior inimigo. E eu começava a colocar a culpa que eu não tinha o green card, eu colocava a culpa que eu não tinha dinheiro, eu sempre arrumava um culpado, mas na verdade o maior inimigo era eu mesmo. E agora eu estou no final do terceiro livro, que vai ser ou não ser, eis a decisão, que a gente deve estar lançando esse livro no final de julho. E eu consegui ajustar minha carreira de coach com a carreira de empresas e comecei a ajudar as pessoas empresarialmente, comecei a dar dicas, comecei a trabalhar com essas pessoas. É por isso que a gente criou o Fala Comigo e a gente está aqui hoje, para você entender um pouco. Então, em 22 anos de América, eu passei por todas as fases. Todas as fases. De ter bastante dinheiro, depois parar, não ter mais dinheiro, de ter investimentos errados, quebrar, voltar de novo. E hoje, graças a Deus, a gente está numa ascendente muito, assim, São aquelas curvas bacana. na vida, né? É. Você tem que ter, não existe só... A última que eu inventei, que eu cismei, falei, vou fazer, já estamos fazendo, são casas de container que a gente vai colocar nos Estados Unidos inteiro. Eu não sei quantas, se é 1.000, se é 1 milhão, eu não sei. Eu sei que a gente já iniciamos o projeto, já está em andamento, já temos a terra, já temos o engenheiro fazendo as plantas. Então, eu sou construtor também. A gente tem a visão macro da coisa, entende? Então, é por isso que a gente se propôs a ter esse canal para orientar as pessoas para virem aqui bater papo com a gente e a gente trazer informação de qualidade e fazer com que as pessoas cresçam. Cara, a coisa que eu mais quero é que as pessoas fiquem ricas. Porque o que o mundo está precisando hoje é de gente com dinheiro, porque com dinheiro você consegue resolver muito problema de pessoas, como miséria, por exemplo. Escola, sei lá, eu tenho um sonho de construir uma escola no Brasil e vou construir para as crianças, tirar a criança de manhã da escola e entregar de noite com banho tomado, com alimentada, e não ensinar esse ensino medíocre do Brasil, ensinar a criança finanças, um ensino espiritual. Tem muita ideia, gente. Então eu quis dar esse meu background para você entender com quem você está falando, né? E lógico que o Ismael veio para somar, ele como jornalista formado, a gente está fazendo alguma coisa com base também, né? Não temos aqui marinha de primeira viagem, né? Não. Lógico que tudo que você vai começar, né? Você tem os percalços, você tem step by step, mas aqui na realidade uma conversa aí sem amarras, e trazendo aquilo que você falou, trazendo conteúdo e podendo ajudar a transformar vidas. Você sabe que a pior coisa do mundo é quando a pessoa fala assim, vai que vai dar certo, não, isso é simples, é fácil. Mentira, não tem nada fácil. A vida não é fácil, a vida é pauleira, é duro, você tem que ralar, você tem que acordar cedo, entende? Essa questão de você... Geralmente essas modas que aparecem, das pirâmides aí que aparecem, que você vai lá e você vai fazer dinheiro rápido, é tudo mentira, não existe dinheiro fácil. O dinheiro
lógico, depois de uma certa altura da sua vida que você sabe mexer com ele, ele começa a dar frutos. Dinheiro é como se fosse uma semente. Ele gera dinheiro. Exatamente. Quanto mais você planta, mais você colhe. É isso. Mas eu tô assistindo uma série, inclusive tem um livro, é um consultor financeiro, o cara é especialista, né? Em Nova York aqui. E bem interessante essa parte do dinheiro, como ele aborda, sabe? E ali eu tive umas viradas de chave. Bem interessante. Uma delas é o que é ser rico para você. Inclusive, no último evento aí que a gente participou, que falou sobre finanças. Sobre emocional, né? Finanças emocionais, você ficar estressado por conta de dinheiro. Pensa não muito em dinheiro, pensa. E foi bem legal, porque essa parte do o que é ser rico para você me virou a chave, assim, né? Porque até nessa palestra a gente ouviu lá que um jogador de futebol americano ganha aí 30 milhões no ano, né? Aí o sinônimo de riqueza para muitas pessoas é ter um iate. Aí ele vai lá e compra um iate de 18 milhões de dólares. Pô, ele acabou aí de colocar praticamente 60% da renda anual dele numa única coisa. Né? E no final das contas ele nem anda. Ele só comprou porque é um sinônimo de riqueza. Entendeu? Qual que é o problema dentro do tema como dar errado, né? Qual que é o problema das pessoas? É falta de conhecimento. De conhecimento, de direcionamento também. Se você não tem educação financeira, como é que você vai entrar no mercado financeiro, por exemplo? Então, o grande problema são os achismos. O meu amigo fez. Meu amigo fez isso, fez aquilo e deu certo. Gente, é fato que você vai quebrar a cara. É fato, tá? Quando a coisa é muito... quando o rendimento é muito alto, quando alguém te oferece alguma coisa com um rendimento fora do comum, sai que é laço, você vai quebrar sua cara, porque não existe isso. O mercado, ele respeita uma regra. Então, quando o investimento te dá um retorno, a gente chama de ROI, muito alto, o risco também é muito alto. Então você tem que entrar, eu vou investir 100 mil dólares e eu vou ter, sei lá, 15% de retorno. Depende do retorno, você quebra, porque você vai perder seus 100 mil dólares. Se você não tiver conhecimento, como é que você vai progredir? E na realidade é aquilo que, né, step by step, cara. No mundo das finanças você tem que pensar a longo prazo. E lógico, com objetivos, né? Objetivo a curto, médio e longo. Mas na questão finança de acumulativa, a gente tem que falar em longo prazo. Olha só, tem um amigo meu, ele trabalhou com a gente, ele trabalhou comigo. E o nome dele é Tony. E o Tony me abordou uma vez, eu estava num bar aqui que eu gostava de frequentar, estava comendo lá uma comida mexicana, assim, lá do lado de fora, que eu adorava ficar lá do lado de fora, e tomando uma cervejinha e tal, comendo uns petiscos, e ele, me abordou, o que você faz? Eu falei, eu trabalho com ar-condicionado, me deixa trabalhar com você. Eu falei, cara, eu não estou precisando. E ele foi lá para dentro, voltou, voltou, cara, me dá uma oportunidade, eu faço qualquer coisa, não sei o quê, você não precisa me pagar muito, paga não sei o quê, me encheu o saco, cara. Eu falei, tá bom, cara, amanhã vai trabalhar comigo. E ele acabou ficando 2 anos comigo. E ele é sócio do Dudu. Ele acabou que depois que ele aprendeu a profissão, e muito bem, por sinal, saiu, montou a empresa dele, se deu muito bem. Hoje ele está extremamente bem fazendo o quê? Mercado financeiro. Ele faz trade todo dia. E vamos trazer ele aqui para falar para vocês. Mas se qualificou e se profissionalizou. Estudou, né? 2 anos. Ficou estudando. E ele já me chamou, mas vem cá que eu vou te ensinar para você entrar no mercado financeiro. A gente já está trabalhando junto, ele está me ensinando umas dicas. Porque eu tenho alguém que mexe com isso para mim, mas quando você mexe você mesmo, você tem muito mais retorno, né? Você tem muito mais segurança. Eu vou trazer o Tony aqui para bater um papo com vocês, como começar do zero. A mercado financeiro, que também é uma coisa que parece um monstro. Só rico pode investir. Não, você pode começar com 10 dólares. Pode começar com 10 dólares. Acabou, cara. Mas tudo é a qualificação, né? Então, como a gente falou ali no início ali da conversa, da parte de qualificação, tudo é se qualificar. Galera, espero aí que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio e que nos sigam aí no Instagram. Vai ficar aqui o link na tela para vocês. Curtam, compartilhem e conosco façam esse programa acontecer. Façam o Fala Comigo acontecer. Fala comigo, pessoal. Fala comigo aí que vai rolar muito. Na realidade, fala com
Nossa. Fala com nós. Você que está aqui na Flórida ou nos Estados Unidos e quiser participar do programa, vir aqui, trazer uma ideia. Trazer uma pauta aí para nós, né? O que você quiser, entendeu? A gente está aqui aberto para isso. Qual que é a ideia? É fazer com que você se dê bem, tá? Que você não quebre a cara naquilo que você vai empreender. Ou também em outras áreas da sua vida. Não só empreender, né? Qualquer área da sua vida, né? Como não dar errado na América, o contexto de hoje. Eu sou bom em casamento também. Eu casei com 18 anos, tô há 43 anos casado, tenho 3 filhas, 4 netos e vou ser bisavô agora. E ó, com esse corpinho aqui, ó. O pessoal qual é a receita? Com apenas 61, né? Com 61 só de você bisavô. Cara, isso é uma coisa tremenda, né, meu? Minha terceira geração, então... A gente pode falar também, fala comigo, casamento. É isso aí. Gente, fala comigo, muito obrigado e até a próxima.